As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Olá, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro. Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês, por ser o nosso primeiro programa. Eu sou terapeuta, acupunturista, massoterapeuta, quiropraxista e mestre em Reiki. E hoje estamos aqui para falar como o autoconhecimento, como a prática do bem, o amor a nós mesmos e ao próximo pode resolver, solucionar e até reverter muitos quadros da saúde no nosso corpo físico. Então iremos conversar um pouquinho como a mente e o espírito pode influenciar na saúde do nosso corpo. Então vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o hermetismo. Como diz o nome hermetismo, vem da palavra hermético, ou seja, aquele conhecimento que seria como se fosse um segredo, algo fechado. Assim como existe a garrafa hermética, hermeticamente fechada, era um conhecimento que era um segredo, principalmente no Egito Antigo. E dizem que esse conhecimento só chegava aos ouvidos daqueles que estavam preparados. Então, nós iremos falar como o conhecimento da filosofia hermética e a aplicação das suas leis podem ajudar a adquirir um novo olhar, tanto para as causas quanto para o tratamento das doenças físicas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre todo esse conceito. Começando por quem criou este conceito e quem criou estas leis, que foi Hermes Trismegisto. Um mestre egípcio que há cerca de 2.500 anos antes de Cristo postulou essas 7 leis. E dizem que estas 7 leis podem até mesmo ter sido entregues para Moisés. Então vamos começar pela primeira lei, que é a lei do mentalismo. A primeira lei diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Esta é uma lei que nos mostra que todo o universo foi criado através de uma mente superior, de uma consciência superior. E tudo que tem ao nosso redor se inicia na nossa mente. Por exemplo, essa prancheta, esse computador, esta câmera ou esta outra câmera que eu posso me direcionar, um dia elas foram projetadas por alguém que imaginou, desenhou, fez todo o programa para que depois elas surgissem em um outro dispositivo, por exemplo, através da injeção deste plástico ou através da usinagem de uma peça. Então, tudo surge na nossa mente. Então, esta lei já nos mostra que cada um de nós pode co-criar a sua realidade, porque, querendo ou não, cada um de nós somos como se fôssemos pequenos deuses aqui na Terra. O nosso grande mestre nos deixou esta mensagem quando nos disse: vós sois deuses, poderei fazer o que eu fiz e muito mais. Então todo o universo começa numa mente, seja numa mente superior, a mente de Deus Pai, ou na mente individual de cada um de nós. E o universo todo, então, ele é mental. A segunda lei nos diz sobre a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. As pessoas que trabalham com autoconhecimento sabem muito bem que quando João fala de Pedro, ele está falando muito mais dele mesmo do que de Pedro, porque tudo que ocorre do lado de fora, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo dentro de cada um de nós. Então, por exemplo, um outro exemplo que nós podemos dar da lei da correspondência é dentro da própria acupuntura, que é a minha praia, que é a auriculoterapia. A nossa orelha, ela pode ser utilizada para realizar um tratamento completo num indivíduo. Por quê?
Porque a nossa orelha, não sei se vocês já perceberam, ela lembra muito um feto, um bebê. Então, tudo que está gravado na nossa orelha está também correspondendo ao nosso corpo. Vocês também já devem ter ouvido falar sobre a reflexologia podal, ou seja, uma massagem no pé. Ela pode afetar o seu corpo inteiro, por isso já diz o nome, reflexo. O seu pé reflete no seu corpo inteiro. Então, como diz aqui a lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. O micro pode ser muito bem comparado com o macro. Lembrem, por exemplo, do modelo do átomo mais aceito atualmente, que se chama sistema planetário. Ou seja, no núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons, que seria o Sol do átomo. E em volta nós temos os elétrons circulando ao redor deste núcleo. E estes elétrons nós poderíamos comparar aos planetas que orbitam ao redor de um determinado Sol, seja lá qual a galáxia que você estiver imaginando. Então, se nós pensarmos e expandirmos a nossa consciência a esse ponto, iremos perceber facilmente que uma célula é uma representação bem pequenininha de cada um de nós. Porque lembrem-se lá da escola que nós tínhamos uma tal de mitocôndria. Olha, eu sei que isso pode ser um palavrão para alguns de vocês, mas depois deem uma pesquisada na internet. A mitocôndria, se vocês não lembram, é a organela, ou seja, é como se fosse um órgão dentro da célula que é capaz de realizar a respiração celular. Assim como ocorre a respiração no nosso corpo inteiro através do pulmão, existe a respiração numa forma em miniatura dentro das nossas células. Uma outra comparação que nós poderíamos fazer é que na célula nós temos o citoplasma, um fluido que preenche a célula, que não é muito diferente do próprio plasma que preenche o nosso corpo, ou seja, o sangue. Na célula nós temos uma membrana, e esta membrana seria como se fosse a pele da célula, ou seja, uma camada de proteção, assim também como ocorre com o nosso corpo. E o mais incrível é que, se nós expandirmos a nossa consciência para esta lei em específico, que é uma das principais quando nós estamos trabalhando os processos de autorregeneração e autocura, nós também somos um pequeno fractal de Deus aqui na Terra, pois cada um de nós carrega esta semente, esta partícula chamada alma, na qual Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós também é uma pequena representação do que seria Deus. Como diz na própria Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, cada um de nós também é como se fosse um pequeno Deus aqui na Terra. O terceiro princípio, a terceira lei, é a lei da vibração. E vejam que esta lei foi escrita há 2.500 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, e ela diz que nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Ou seja, vocês podem olhar para mim e, se eu repousar, parar de me movimentar, vocês podem ter a falsa impressão de que eu estou parado, mas eu não estou parado, porque dentro do meu organismo está circulando sangue. Vários processos estão ocorrendo. E se nós pensarmos a nível atômico, a nível nanométrico, microscópico, vocês vão observar que tudo aparece e some. É isso que a física quântica nos mostra, que um elétron ele aparece e some, aparece e some, aparece e some. E as nossas células, as nossas moléculas, elas estão a todo momento vibrando, principalmente se nós pensarmos a nível atômico, a nível molecular, está tudo vibrando a todo momento. Então, quando nós começamos a pensar neste caminho, começamos a entender que o universo é composto, na verdade, de energia. Então, tudo, absolutamente tudo, é troca de energia. E a energia mais poderosa que existe
é o amor. A quarta lei que nós iremos estudar e conversar aqui juntos é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que esta lei nos ensina? Ela nos ensina que nós temos dentro de cada um de nós o princípio feminino e masculino. Cada um de nós tem porcentagens maiores de energia masculina ou energia feminina. E isso não tem nada a ver com sexualidade, e sim com um equilíbrio que existe dentro de cada um de nós, como os próprios chineses diziam, que é o equilíbrio entre o Yin e o Yang, que juntos formam o Tao, e em movimento, parecendo dois peixes dentro de um tonel, formam um equilíbrio dinâmico dentro do nosso corpo. Então, o ódio e o amor são a mesma coisa, numa régua na qual cada um está num extremo. A saúde e a doença são a mesma coisa, numa régua em que cada um está em um extremo. Então, todos estes princípios, na verdade, estão numa mesma faixa e somos nós mesmos que escolhemos em qual polo nós queremos nos sintonizar, como se fosse uma web rádio, como se fosse esta web rádio que eu estou conversando com vocês. E todos os paradoxos, um dia, eles podem ser reconciliados, porque, vejam bem, até antigamente, há uns anos atrás, nós aprendíamos que existia o código genético, a genética, e ela era determinante para a nossa vida, e não existia nada que nós poderíamos fazer para alterar, infelizmente, aquele caminho que nós iríamos ter que seguir. Então, se o meu pai teve diabetes, existia uma probabilidade imensa de eu ter diabetes também. Se a minha mãe teve câncer, eu provavelmente vou ter um câncer também. Só que atualmente, os últimos estudos mostram que não. Na verdade, hoje em dia, o que rege é o conceito da epigenética. Ou seja, esta verdade, ela foi quebrada e uma nova verdade, um novo paradoxo surge. A epigenética nos mostra que somos nós mesmos, através do ambiente que compartilhamos, através das escolhas que fazemos, dos alimentos que decidimos ingerir, que escolhemos, dentro do nosso material genético, qual interruptor nós iremos apertar, qual luz nós iremos acender ou apagar. Então, somos nós mesmos, novamente, os co-criadores da nossa própria realidade. Vamos, então, juntos para a quinta lei, a lei do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Então, se nós pensarmos na natureza, existe a primavera, o verão, o outono e o inverno. Existe o dia e a noite. E nós estávamos passando por um momento de noite. E agora, o que está regendo, o que está subindo no nosso planeta é um momento de dia, a regeneração do nosso planeta. Então, tudo tem ciclos. E dentro do nosso corpo, se pensarmos em saúde, tudo também tem o seu ciclo. O coração, ele tem um ciclo, um ritmo, que quando descompassado nos causa a doença. O nosso pulmão tem um ritmo, um ciclo, que quando descompassado pode nos causar uma doença. O fluxo sanguíneo tem um ritmo e cada um dos nossos órgãos tem um ritmo. Dentro da medicina chinesa, por exemplo, nós temos até mesmo um relógio que se chama relógio cósmico, no qual a cada 2 horas um órgão está energeticamente tomando mais conta do nosso corpo. Por exemplo, entre as 3 e as 5 da manhã, o que rege o nosso corpo é o meridiano do pulmão. E é por isso que tantas pessoas acordam de madrugada com crise, rinite alérgica, espirrando, tossindo, porque este é o horário do pulmão. E tantos outros órgãos têm o seu ritmo, o seu fluxo, e quando eles se descompassam é o que nós chamamos de doença.
quando ocorre essa desarmonização dentro de cada um de nós, é o que nós chamamos de doença. A sexta lei nos diz a respeito do gênero, é a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Nada é 100% masculino ou feminino. Esta lei complementa demais a quarta lei, que é a lei da polaridade. Então ela nos mostra que tudo tem a sua dualidade. Tudo tem o seu oposto. Então, assim como existe a polaridade, existe também o oposto dentro desta lei do gênero. E se nós queremos reconquistar a nossa saúde, nós precisamos que a saúde assimile a doença e não o oposto. Ou seja, a saúde ela tem que acolher a doença e não o inverso dentro de cada um de nós. E a sétima e última lei de Hermes diz o seguinte: é a lei da causalidade, ou da causa e do efeito, ou como muitos gostam de falar, a lei do karma. Então toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa a essa lei. Então, pessoal, pensem que se você planta o amor, você vai colher o amor. Mas se você planta a desavença, a briga, o ódio, o rancor, não tem como você querer colher outra coisa a não ser o ódio, a desavença, a ganância e o rancor. Essa lei também nos remete muito à questão do propósito de vida de cada um de nós. É impossível uma macieira nascer um pêssego. E uma das coisas que mais vemos na nossa sociedade atualmente é a macieira querendo sair um pêssego. Ou seja, a pessoa nasce com uma habilidade nata para ser um artista, mas ela vai, através do materialismo, querer trabalhar numa profissão que não tem nada a ver com ela, porque ser artista não dá dinheiro. Alguém colocou essa ideia na pessoa de que ser artista, viver da arte, não dá dinheiro. E aí ela se torna uma maçã, querendo que surja nessa macieira um pêssego. E macieiras só dão maçãs, não dão pêssego. E a pessoa passa uma vida inteira infeliz porque não viveu o propósito dela. Então, isso é um pouquinho sobre esta lei também, uma outra forma da gente pensar essa lei, mas o principal é que tudo que nós realizamos tem uma consequência. Se você pratica o bem e o amor, você vai colher também o bem e o amor. Então, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para nós. Se tudo que existe é mental e criamos realidades materiais a partir do que pensamos, você já observou alguma correlação entre seus padrões mentais, ou seja, seus pensamentos e estados emocionais mais recorrentes e a realidade que você vive? Então comece a ficar atento aos sinais do universo e aos sinais da sua vida, para verificar se a sua mente, a forma como você pensa e vibra, não está alterando e modificando toda a realidade ao seu redor. Tudo bem? E agora nós iremos falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos. Um deles é o que a gente estava conversando, as células. O que são as células, então? É um ser inteligente e sua estrutura é composta por uma membrana celular. Nesta membrana nós temos o citoplasma, que seria como se fosse o sangue da célula. E lá dentro nós temos as organelas, que são os órgãos dessa célula. E no interior dessa célula nós temos o núcleo, que na verdade é como se fosse o cérebro dessa célula. E neste núcleo nós temos todo o material genético, certo?
as funções, estruturas e interações das células, elas são análogas às funções gerais do nosso corpo, bem como é análoga à estrutura do próprio planeta, o que nos remete à observação do princípio de correspondência do próprio Hermes, que nós estávamos conversando até agora. Então, o que é a célula, se não uma pequena manifestação de nós mesmos, tá? Então, lá no interior da célula, nós temos o cromossomo. Lá no núcleo, no cérebro da célula, nós temos o cromossomo, que é uma estrutura composta de DNA, contendo genes aliados em sequência linear e que pode ser vista dentro do núcleo celular. E o que é o DNA? O DNA é um tipo de ácido nucleico que armazena as informações da nossa genética. Nele está todo o nosso registro acástico, ou seja, tudo que você escolheu vivenciar nessa vida, lá no plano espiritual, está registrado aonde? Na verdade, está gravado e armazenado no seu DNA. E o que é o DNA? É o seu banco de dados aqui na Terra. É tudo aquilo que você provavelmente pode viver, mas lembrem-se do que eu acabei de explicar da epigenética. Você, através das suas escolhas de vida, que vai escolher se você vai ou não viver aquilo que você está pré-projetado, programado para viver. E como ocorre o nosso registro acástico? Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós estamos ao redor dos nossos amigos espirituais e eles começam a decidir reencarnar. E nós estamos lá passeando pelos campos e decidimos que queremos também. Então, o nosso mentor, lá do outro lado, diz, então, tudo bem, se você está tão disposto a reencarnar, dê uma olhadinha por tudo que você vai ter que passar para reconciliar as coisas que você precisa reconciliar, ou seja, as suas pendências. Como nós falamos na 7ª lei, a ação que você gerou, você vai ter que ter uma reação agora, você vai ter que colher aquilo que você plantou nas outras vidas. Então você vai lá e escreve 2.000 páginas com tudo que você gostaria de passar aqui na Terra, para que isso constitua o seu DNA, o seu registro acástico, o seu material de vivência. E o seu tutor reencarnatório pega este material e diminui ele para 200 páginas e fala, meu filho, essas 2.000 páginas em uma vida só você jamais conseguiria viver. E você fica muito triste, muito decepcionado, não acredita que ele está fazendo isso com você, mas mal sabe você que essas 200 páginas ainda vai para um lugar chamado Instituto da Reencarnação. Como diria nos livros de Chico Xavier, existe um Instituto da Reencarnação no qual nós mandamos esse material. E após uma revisão, esse material retorna para nós com 20 páginas. E nós ficamos muito tristes, muito decepcionados, pensando, como assim, de 2.000 para 20 páginas? Eu sou forte o suficiente, eu conseguiria passar tudo isso. E quando nós encarnamos, quando está na página 2, a gente já está querendo ir embora, já está querendo desistir de tudo, já não está aguentando mais e fala, para o mundo que eu quero descer. Então é assim que ocorre a gravação de tudo que a gente vai viver aqui na Terra. Então vejam como o processo e como ocorre essa conexão entre a nossa vida aqui na matéria e a nossa vida lá no mundo espiritual. Então tem essa conexão, essa correlação entre o que estamos vivendo na matéria e o que decidimos viver lá no mundo espiritual. E por último, e não menos importante, nós temos os genes. Os genes são sequências específicas de DNA que contêm as informações necessárias para a síntese de uma proteína ou uma molécula de RNA. E ele vem através da nossa hereditariedade. Ou seja, o gene ele está dentro de cada uma das nossas células, só que cada uma das nossas células ela se manifesta de uma forma. Ou seja, a célula do nosso fígado
ela é diferente da célula lá do nosso cérebro, do neurônio, por exemplo. Só que ambas têm o potencial dentro de si de manifestar aquelas características. E essas características que nós conseguimos visualizar, nós chamamos no nosso dia a dia de fenótipo. Ou seja, um conjunto de genes, eles podem fazer com que a pessoa tenha o olho azul ou o olho castanho, o cabelo encaracolado ou o cabelo liso, o cabelo ruivo ou o cabelo loiro. E isso é o fenótipo, aquilo que nós conseguimos enxergar. E no nosso corpo, nós temos cerca de 50 trilhões de células. Então, imaginem que dentro de nós existe 50 trilhões desses pequenos serizinhos, pequenas partes, pequenas parcelas de cada um de nós que compõem o nosso corpo, a nossa estrutura como um todo, né? Então, todos nós temos esse mesmo material genético, mas cada um tem uma ativação diferente desses genes. E cada célula tem uma especialização. Então, a célula do fígado, ela faz coisas que a célula, o neurônio, que consta lá no nosso cérebro, não realiza. Então, cada célula tem uma tarefa muito específica dentro do nosso corpo. E se nós formos pensar um pouco mais a fundo, o próprio núcleo da célula parece uma outra célula. Ou seja, o próprio núcleo tem várias coisas que podem lembrar uma célula. Então, o núcleo ele é o cérebro da célula, ele é onde ocorre todas as atividades e as sínteses de proteínas. Então, este é o nosso primeiro programa, este é o recado que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Gostaria que vocês refletissem sobre todos esses conceitos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a nossa programação, acesse o nosso site também, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o www.fraternal.net.br. Este programa estará sendo veiculado na nossa web rádio, na nossa web TV da Rádio Fraternal. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui o meu contato, o meu WhatsApp, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262. Um abraço fraterno e caloroso, que o Mestre Jesus Cristo esteja aí juntamente com cada um de vocês e um excepcional dia. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.